Olá, meu nome é Pedro Schermon e esse é o comentário mensal referente à performance dos fundos da Leblon no mês de maio de 2023. Maio foi um mês de forte recuperação no preço das cotas dos nossos fundos. Na verdade, foi a terceira melhor performance histórica mensal dos fundos de Leblon Ações 1 e 2 e foi a melhor performance relativa ao Ibovespa desde o início da Leblon em setembro do ano de 2008. Quem acompanha nossos comentários mensais deve se lembrar que a gente tem uma tese de que grande parte da deterioração do cenário macro observado nos últimos 2, 3 anos, que se refletiu numa alta significativa de todos os prêmios de risco no Brasil, seja do juro de longo prazo, com a NTN-B 2050 a 2055 sendo negociada ali próxima ao IPCA mais 6,5%, os prêmios de risco do Ibovespa, o Equity Risk Premium do Ibovespa atingindo máximas históricas, as small caps sofrendo proporcionalmente muito mais do que as ações de empresas maiores e mais líquidas. Então, a gente vem observando já há alguns anos e alguns meses principalmente um acúmulo de prêmios de risco. Então, você tem um prêmio de risco muito elevado na renda fixa, o mercado de ações que negocia com um prêmio de risco adicional para o prêmio da renda fixa também carregando um prêmio elevado e ainda um prêmio adicional por você ter ações ilíquidas no seu portfólio. Evidentemente que essa combinação não nos ajudou nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, mas provocou ou trouxe uma situação e uma realidade difícil para nós, value investors, resistirmos, que é o tamanho da oportunidade que existe hoje nessa classe de ativos. A consequência disso é que desde o início de 2020 até agora, maio de 2023, a gente tem aumentado consistentemente a nossa exposição a esses ativos mais ilíquidos. Para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2019, nós tínhamos 11% da nossa carteira dos fundos de Leblon Ações 1 e 2 investidos em small caps, e a gente define aqui small caps como empresas cujo valor de mercado é inferior a 5 bilhões de reais, e no final do mês de maio de 2023, a gente tinha cerca de 40% da carteira do fundo investida em small caps. A gente ainda vê, apesar da forte performance de maio de 2023, uma simetria muito grande nessa classe de ativos e a gente está bastante convencido que a carteira deve estar ainda mais concentrada nesses ativos aí para os próximos meses. A gente enxerga ainda um upside relevante para o nosso fundo, quando mede pelo fluxo de caixa descontado. A gente enxerga hoje um upside superior a 60%, isso ponderado pelo percentual que a gente tem investido em cada empresa, e sempre lembrando que esse número de 60% ele é calculado utilizando-se uma taxa de desconto que é muito elevada, porque ela carrega consigo esse juro de longo prazo que hoje ainda está ali próximo de inflação mais 6% ao ano. Evidente que num cenário de melhora no ambiente macroeconômico, essas taxas de desconto naturalmente seriam reduzidas e esse potencial de valorização adicional de 60% se provaria conservador. Um outro exercício, que é evidentemente um mero exercício, porque isso necessariamente não vai acontecer para todas as empresas que a gente tem em carteira, mas se todas as ações que a gente tem no fundo hoje voltassem para as suas máximas históricas, em termos nominais, sem nenhuma correção por inflação, CDI, etc., o fundo subiria mais de 170%. É evidente que algumas empresas hoje valem menos do que já valeram no passado, ou algumas empresas atingiram valuations no passado irracionais na outra ponta, né? Quer dizer, o mercado pagando mais do que as empresas valiam, e nós não necessariamente esperaríamos até esse momento, mas acho que como exercício é interessante a gente saber que existem esses 2 números para a gente monitorar. Primeiro, o upside fundamental da carteira, que hoje está em torno de 60%, utilizando-se uma taxa de desconto de 14% ao ano, que é elevada em função do elevado juro de longo prazo que a gente tem no Brasil hoje, e esse outro indicador de 170% de upside para que voltássemos para todas as máximas históricas do portfólio. Muita gente pergunta também, aquela pergunta que não tem resposta, né? Mas tudo bem, existe um potencial de valorização significativa, a distorção é relevante, mas quando o mercado vai precificar esses fundamentos que vocês estão enxergando? A resposta, infelizmente, é não sabemos. A gente tem ali algumas evidências históricas que podem se repetir ou não. A gente costuma observar que em momentos de aumento no apetite a risco
e principalmente de queda de taxa de juros no Brasil, que as ações de empresas menores consistentemente performam melhor do que o índice Bovespa como um todo, né? Com uma consistência bastante impressionante, com uma correlação bastante alta, como a gente pode ver nesse gráfico que está na tela. E o mesmo acaba acontecendo com o fundo Leblon Ações, na medida em que historicamente a gente sempre manteve ali um percentual significativo, na média alguma coisa entre 20% e 30%, a gente está um pouco acima da média agora porque a gente enxerga esse momento como um momento único, mas a gente sempre carregou uma posição estrutural em small caps. Isso fez com que, historicamente, a gente tenha sempre performado de maneira muito destacada em momentos de redução de taxa básica de juros no Brasil, que acho que todos concordam que é o cenário mais provável aí para começar a se materializar no curto prazo. A expectativa é que no segundo semestre a gente comece a ter queda de taxa de juros no Brasil. Então isso pode ser um catalisador muito importante, o mercado já pode estar antecipando isso e tem muito espaço de valorização adicional ao que a gente observou em maio, quando a gente olha para um período de tempo mais longo, né? Os últimos 15 anos ou mesmo os últimos 4, 5 anos, o preço das small caps ainda está muito depreciado quando comparado com o restante do mercado. A gente acredita que a gente está muito bem posicionado atualmente para capturar essa reversão de tendência. É isso, obrigado, um abraço a todos.